Olá, bom dia. Dando início aqui à nossa jornada de cardio-oncologia. Nesse simpósio, gostaria de chamar a doutora Milena Rego dos Santos, responsável pela cardio-oncologia do Instituto Nacional de Cardiologia, e que atua em parceria aí com a gente lá do Instituto Nacional do Câncer. Doutora Milena vai falar sobre um tema fundamental, que é a cardiotoxicidade permissiva. Bom, bom dia a todos. É sempre um prazer estar nesse simpósio, né? E a gente, desde 2018, vem fazendo essa parceria com o INCA e é muito, muito bom estar aqui, a gente em 2025, falando sobre temas crescentes aí e um trabalho que nos orgulha muito, né? Hoje eu venho trazer um tema que é relativamente novo, mas está sendo feito de uma forma mais robusta, que é a cardiotoxicidade permissiva. A gente vai falar um pouquinho aqui de conceitos um pouco mais básicos, porque eu acho que é necessário. A gente tem estudante, a gente tem pessoas em formação, e mesmo cardiologistas gerais que não têm assim, essa experiência na cardio-oncologia. Sobre a agenda, assim, um pouco da introdução, né, definições, algumas evidências científicas, as estratégias de cardiotoxicidade, alguns casos clínicos que sempre refletem, né, e fazem a gente aprender cada vez mais, e mensagens finais para essa apresentação. Não tem um conflito de interesse, é apenas o de amar, né, fazer cardio-oncologia. Então, a gente está falando de um contexto, né, de câncer e doença cardiovascular, que são considerados as principais causas de mortalidade. Tá? E a gente tem fatores de risco comuns. Então, invariavelmente, a gente vai ter um paciente cardiológico que a gente acompanha, isso a gente vê todos os dias, né, na enfermaria, que, no momento que estão ali descompensados da parte cardiológica, vão ter um diagnóstico de câncer, né? O contrário também é verdadeiro, né? E existem estudos que falam que existem, além dos fatores de risco, que eles são compartilhados, obesidade, tabagismo, sedentarismo, que cada vez mais está relacionado, né? Existem vias metabólicas equivalentes, tá? E isso é uma coisa que muitos estudos demonstram essa relação. Então, o paciente oncológico ele é considerado de elevado risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular, de uma forma global. O protótipo da cardiotoxicidade sempre foi relacionado ao uso da antraciclina, mas cada vez mais a gente vê que os quimioterápicos, os imunoterápicos, eles afetam não só a função ventricular, tá? Mas hipertensão, doença arterial coronariana, doença valvar. Então, é um amplo leque de alterações que isso é precipitado. E o que a gente fala todos os dias no ambulatório, nas sessões clínicas, que a estratificação do risco basal ele é fundamental para a programação do tratamento oncológico individualizado, né? E com o paciente no centro do cuidado, dividindo tanto as estratificações quanto as programações de tratamento. Então, aqui existem algumas escalas de estratificação de risco. Essa é a que a gente acaba usando com alguma frequência maior, que é do ICOS, e que considera para cada tipo de quimioterápico, de imunoterápico, um tipo de estratificação, né? E aí você considera tanto fatores clínicos, né, de doença miocárdica, de doença coronariana, doença valvar, biomarcadores, que na prática troponina, NT-proBNP,
existem estudos científicos que mostram que existem outros biomarcadores, mas que na prática clínica eles não são disponíveis. Então, fica na ciência de base, né, de estudos, e a gente na prática tem o troponina e o NT-proBNP. Além de a idade, ou seja, você categoriza esse paciente em risco, né, de acordo com todos esses. Aqui o exemplo é para o uso da antraciclina, né? Então, para cada medicação existe essa classificação de risco. Ops, espera aí. Pronto. Então, assim, passando um pouco pelas definições, né, a cardiotoxicidade ela é definida com alteração patológica do sistema cardiovascular de uma forma ampla, seja pelos vasos, seja pela função, seja por arritmia. Então, é uma forma global. Tá? E a disfunção cardíaca relacionada à quimioterapia, ela tem uma definição que seria a queda da fração de ejeção acima de 10% em relação ao valor basal, com níveis absolutos abaixo de 50%. Aqui, eu falo assim, que é super importante saber que é um diagnóstico de exclusão, né? Então, quando você vai avaliar esse paciente, você precisa descartar outras causas, principalmente a doença arterial coronariana. Tá? Mas você tem esse diagnóstico que é de exclusão. Tá? Então, isso é importante a gente ter uma noção. A cardiotoxicidade permissiva, ela nada mais é do que a manutenção desse tratamento oncológico, né, vigente frente à detecção de disfunção ventricular ou outra alteração associada ao tratamento, sem pausas ou interrupções. Tá? Então, ela pode ocorrer em duas situações, seja no pré-tratamento. Então, quando você usa aquela escala de classificação de risco e você tem um paciente com risco basal de moderado a elevado, você expor ou não expor esse paciente a medicações que potencialmente podem trazer cardiotoxicidade. Ou, ao mesmo tempo, durante o tratamento do câncer. Então, eu vou dar alguns exemplos de que, ao longo desse acompanhamento do paciente, ele desenvolva uma toxicidade. E aí você pode lançar mão da cardiotoxicidade permissiva. Então, aqui é uma tabela que a gente tem das principais drogas que podem estar relacionadas à disfunção cardíaca relacionada à quimioterapia. Antraciclina, né, na primeira de todas, que é a mais antiga relacionada, né, e tem aqui os exemplos dos agentes. A terapia anti-HER, que basicamente utilizada principalmente no câncer de mama, também em alguns cânceres gástricos. Os inibidores de tirosina quinase, que são utilizados no carcinoma renal, hepatocelular. Alguns agentes alquilantes, ciclofosfamida, que é usada em leucemias, linfomas. Inibidores de checkpoint, que são os imunoterápicos, que tem várias alterações, né, e a disfunção ventricular, a miocardite, é um dos efeitos que pode acontecer e tem um efeito, né, uma mortalidade muito alta, e outros também que estão relacionados à disfunção ventricular. Então, a gente vê que o que antigamente, né, nos primórdios, enfim, a gente ficava restrito aos antracíclicos, hoje a gente vê que tem uma série de outras medicações que também incluem a disfunção. Esse slide aqui, ele é um artigo bem interessante que mostra que existe esse espectro da cardiotoxicidade permissiva. Então, é aquele paciente que tem algum risco, então, que basicamente ele tem um screening cardiológico normal, mas que precisa ficar no radar.
Existe aquele paciente que tem uma cardiotoxicidade que ela é considerada assintomática. Então, é aquele paciente que tem um declínio, né, quando você faz o screening ecocardiográfico, uma redução dessa fração de ejeção ou do strain, algum grau de elevação dos biomarcadores, para outras medicações também, elevação dos níveis pressóricos. Tá? E aí existe a categoria de lesões moderadas, que já são pacientes que têm um quadro com sintomas, né, de insuficiência cardíaca, alguns outros que podem estar fazendo arritmia, elevação mais sintomática dos níveis pressóricos. E tem aquele grau de cardiotoxicidade que é mais grave e que implica em você até realmente suspender a exposição à medicação. Então, pacientes com arritmias ventriculares, com classes funcionais mais classe 3, classe 4 de insuficiência cardíaca e pacientes com doenças isquêmicas ou angina ou infarto. Agora, o que a gente fala é que as evidências científicas que suportam a cardiotoxicidade, elas ainda são escassas, tá? Porque a gente considera essa toxicidade, não é um percentual assim tão exuberante a ponto da gente ter um ensaio clínico randomizado. Existem alguns ensaios que eu vou falar aqui mais à frente, que em base, então, pelo número menor, limitado de pacientes e então, você não consegue ter um trial randomizado para você fazer essa análise. Mas existem publicações, né, no cenário, principalmente do câncer de mama HER2 positivo, que começam a mostrar que existe espaço para essa toxicidade, para essa cardiotoxicidade permissiva. Então, os pacientes elegíveis, eles não são tão numerosos, e aí dificulta essa robustez dos estudos clínicos. E existem alguns estudos pequenos que divulgam então, essa experiência em proporcionar o melhor tratamento oncológico, minimizando, claro, que os eventos cardiovasculares e que vão modificar a história natural da doença oncológica, aumentando a sobrevida. Ai, meu Deus, espera aí. Bom, aqui é um quadro que mostra quais são esses estudos, né, que estão relacionados, basicamente eles com o câncer de mama. Eu vou falar um pouquinho do Safe Heart Trial, que é esse estudo que foi publicado, foi em 2019. É um estudo prospectivo do câncer de mama HER2 positivo, e que vinha em uso de trastuzumab, pertuzumab ou adotrastuzumab. Então, era uma população de 30 mulheres que tinha uma fração de ejeção basal de 40% a 49%, mas assintomáticas do ponto de vista cardiovascular. E aí elas eram seguidas com o cardiologista, com eco-seriado, e eram tratadas com medicações cardioprotetoras, que é o termo que a gente acaba usando, que seria o beta-bloqueador e o IECA. O endpoint primário seria completar a terapia HER2 positivo, livre de evento cardíaco. E a gente vê que a fração de ejeção média basal era em torno de 45%, e no final do tratamento de 46%. E dessa série, são poucos casos, mas 90% dessas mulheres elas conseguiram completar o tratamento proposto. E aqui é um gráfico que descreve, na verdade, todas essas pacientes com... Aqui, meu Deus, cadê? Com a fração de ejeção de baseline em torno de 44,9%, ao término do tratamento, 45%, e pós-tratamento, de 47%. Então, não há uma piora assim, expressiva, né?
É claro que esses estudos, né, eles ainda não têm um segmento muito maior para a gente imaginar assim, como é que essas mulheres que fazem toxicidade, como é que elas ficam dali a 5 anos, dali a 10 anos. Isso é uma coisa que uma coisa que precisa desse segmento para a gente ver. As que fazem disfunção, como é que elas ficam ao longo dos anos. E aqui são aquelas pacientes que não tiveram eventos, dessas 30, 27 não tiveram, e 2 tiveram eventos cardíacos que precisaram necessariamente suspender a medicação. Então, assim, quais são as estratégias, né, da cardiotoxicidade permissiva? O conceito dele é aplicável para aqueles casos que têm disfunção de leve a moderada, né, com a fração de ejeção pelo menos acima de 40%, sem sintomas graves. Aqueles casos de disfunção que são manejáveis, ou seja, que tenham janela para ser utilizada a medicação cardioprotetora, principalmente no foco da segurança, né, do acompanhamento desses pacientes. É mandatório ter esse monitoramento rigoroso com eco, com strain, com biomarcadores, com avaliações clínicas cardiológicas bem de perto. É um paciente que você precisa estar seguindo ali, mês a mês, se necessário, para você otimizar a droga do beta-bloqueador, você otimizar a IECA, usar o quarteto, então associar espironolactona, associar dapaglifosina, ou seja, isso precisa estar bem ali amarrado. E ela é tolerada manter enquanto essa fração de ejeção estiver acima de 40%. O que às vezes acontece é a paciente estar com uma fração de ejeção pior, abaixo de 35, você suspende alguns ciclos, otimiza a medicação para a insuficiência cardíaca e depois você tenta essa reintrodução. E aí, ou seja, na prática, né, como é que você vai implementar essa estratégia? Então, paciente que tinha um coração normal pré-tratamento, faz uma disfunção ventricular, e essa é feita uma discussão multidisciplinar. Aqui a gente chega numa conclusão de que essa interação dos oncologistas com cardiologistas, que é o que a gente vem dizendo, isso, né, todos os estudos, ela é fundamental para definir. E com o paciente no centro do cuidado, compartilhando, seja ele junto com a família. Olha, isso pode gerar uma disfunção, a gente tem como fazer, né, o acompanhamento clínico, e é uma opção também do paciente em termos do que você vai fazer. E aí, as estratégias, então, o tratamento medicamentoso, a compensação clínica, monitoramento e reavaliação contínua do risco. Isso aí é que é fundamental. Aqui ficou um pouquinho pequeno, mas para cada medicação, né, você tem um acompanhamento, né, isso pelo o protocolo, o guideline do ESC 2022, é um protocolo bem amplo e que fala de cada medicação, o que você pode e deve se preocupar. E aí, assim, eu acho que para ilustrar, é sempre bom a gente trazer um caso clínico, né, para poder saber do que a gente está falando. Então, esse aqui é uma mulher de 37 anos, hipertensa, com diagnóstico de câncer de mama HER2 positivo, já num estágio inicial, com linfonodo negativo, e fez um esquema oncológico neoadjuvante, que é o quimioterápico que a gente faz antes, né, de uma cirurgia, de docetaxel, carboplatina e trastuzumab com pertuzumab. E aí ela vai na sequência, é mastectomizada, e o plano dela seria 1 ano de trastuzumab. Basalmente com uma pressão arterial controlada, o eco basal com uma fração de ejeção de 55%, um strain de VE de menos 19%, e após 3 meses da medicação, ela tem uma queda da fração de ejeção de 45%, com strain de menos 15%. Mas, nesse momento, assintomática. Não tem dispneia, não tem arritmia, basicamente assintomática. Ela, nesse momento, é encaminhada para o serviço de cardio-oncologia.
todas as medidas, que isso é uma coisa fundamental da gente dizer, do paciente fazer atividade física, manter as suas medicações e o segmento, foi iniciado carvedilol e enalapril, foi mantido esse trastuzumab por 2 ciclos e depois repetido o eco, já com melhora de fração de ejeção e do strain. Então, assim, aqui está ilustrando que, na verdade, é possível, é viável a gente fazer essa medicação com segurança. E a gente tem um segundo caso, que é uma mulher de 53 anos, agora passando por um outro tipo de medicação que a gente usa, sem comorbidades prévias, que tem um diagnóstico carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço. O esquema oncológico inicial seria docetaxel, cisplatina e 5-FU, que é o 5-fluoracil. No primeiro ciclo, ela faz desconforto torácico opressivo, alteração dinâmica do eletrocardiograma, mostrando uma isquemia em parede anterior. Essa paciente é encaminhada com troponina positiva, ela é encaminhada para um CAT de urgência e não demonstra nenhuma lesão coronariana. Essa paciente faz nitrato venoso, bloqueador de canal de cálcio, é vigiada em unidade fechada coronariana e tem alta com nitrato de longa duração e amlodipina. E aí, nesse momento, né, o 5-FU ele tem um efeito em fazer vasoespasmo coronariano, tá? E é feita, então, uma decisão compartilhada de uma reexposição ao 5-FU. Realizada, então, o próximo ciclo com monitorização, medicada, e ela tem uma boa tolerância, né? Então, assim, eu acho que é para exemplificar que isso é possível desde que você compartilhe os riscos, as decisões e tenha as medicações bem apropriadas. Então, como mensagem final, a consolidação dos serviços de cardio-oncologia permite uma estratificação de risco adequada, com monitorização e estratégias de cardiotoxicidade permissiva. E aí, o que eu trago aqui, que eu acho que é o resumo do que eu falei, é a mudança do mindset. A pergunta até então era se a terapia deveria ser suspensa, que era o que sempre, né, o oncologista pergunta para a gente. Eu tenho que suspender? Acho que agora a pergunta tem que ser como essa terapia oncológica, que vai impactar em sobrevida desse paciente, em fazer o melhor tratamento oncológico, se ela pode ser mantida. Então, o objetivo principal é proporcionar o melhor tratamento oncológico com a maior segurança cardiovascular possível. E, mais uma vez, estou sendo repetitiva, mas é o cuidado centrado no paciente e decisões compartilhadas. Então, assim, era isso que eu tinha para falar. E aí a gente abre aqui, a Tati acho que tem algum comentário, e a gente fica aberta aí a algumas perguntas. Excelente, Milena. Eu acho que ali na mensagem final, a questão de como manter o tratamento, né? E não se vai suspender, né? E um outro dado que eu acho interessante, né, que você expôs aí vários exemplos de quimioterapia, né, com impacto cardiovascular, né, e que exigem um cuidado minucioso, né, principalmente, e aí de forma desafiadora em situações limítrofes. Você não exemplificou aqui porque a maioria dos artigos não pontua isso. Mas a gente tem situações específicas e que nos deixam angustiados para tratar e liberar o paciente para o tratamento em situações como o transplante, né? Por exemplo, paciente que tem uma disfunção ventricular leve, ainda sem etiologia conhecida, mas que tem como doença de base um linfoma agressivo e que precisa fazer transplante, né, pelos diversos motivos que já foram definidos pela equipe de hematologia e de transplante, né? De que maneira a gente pode liberar com segurança esse paciente
e sempre colocando, né, uma questão muito importante que você sinalizou ao longo de toda a apresentação, alinhando as expectativas, os medos com o paciente, com a família e com a equipe. Isso. Esse paciente, a gente já teve pelo menos uns 2 casos, né, nesse tempo de segmento, que precisa fazer o transplante de medula óssea, né, que a gente sabe que é uma estratégia que precisa de altas doses de quimioterápicos, grande quantidade de volume, e a gente sabe que esse paciente com disfunção ventricular tem várias restrições a isso, né? E eu lembro de um caso específico que foi espetacular, porque era um doente que tinha uma cardiopatia dilatada, idiopática, a gente não tinha basalmente fez ressonância, fez análises e não tinha etiologia. E a gente otimizou, ele vinha com carvedilol, inicialmente enalapril, a gente conseguiu migrar usando LME, conseguiu fazer sacubitril valsartan, dapaglifosina, foi sendo visto, teve uma orientação e uma conversa com o hematologista que ele precisaria fazer, porque existem protocolos, aí o pessoal específico aí da hematologia, existem protocolos ajustados para aqueles pacientes que têm disfunção ventricular. E ele conseguiu fazer, e aí ele ia sendo visto, a gente ia otimizando droga, e ele conseguiu fazer o transplante de medula. Uma outra coisa que eu não botei na apresentação, mas que é super importante, é você ter o segmento follow-up desses pacientes após o término da quimioterapia. Isso faz parte, né, do melhor tratamento, esses pacientes ficarem sendo seguidos, né, porque existem toxicidades que são mais tardias, né. Então, assim, Tati, acho que é seguro, né, resguardado aí a resposta do paciente, mas o transplante de medula óssea é sempre um desafio, né, tanto para o cardiologista quanto para o hematologista. Alguém tem alguma questão? Olá, bom dia. Meu nome é André. O que eu queria saber com a doutora Milena é, quando a paciente não desenvolve nenhuma alteração cardíaca durante a quimioterapia, ela pode vir a ter depois, tipo assim, mesmo estando 3, 4 anos em remissão, essa paciente pode vir a ter alteração cardíaca? Sim, existem algumas medicações que são, as lesões, as alterações são imediatas, mas o modelo antracíclico é uma lesão que pode vir depois, alguns anos, 5 anos, 10 anos depois, você tem esse desenvolvimento da disfunção ventricular. É possível, que exame sim. É bom sempre ficar fazendo anualmente? Então, esse paciente precisa ser seguido pelo cardiologista pelo menos aí uma vez por ano. O ecocardiograma seriado é importante de ser feito. Obrigada, querida. Nada. Parabéns, Milena, pela apresentação. Inicialmente, ele assusta um pouquinho, né, permissiva, porque a gente já tem uma toxicidade imposta, que é a toxicidade da quimioterapia e de todo o tratamento do câncer de mama. Uma coisa que me preocupa muito, assim, até a nível de saúde pública, porque isso em saúde privada é bem mais fácil da gente conduzir. A gente tem esse conhecimento, né, mas a gente tem que levar esse conhecimento além das nossas fronteiras para que esses pacientes eles tenham a oportunidade de serem acompanhados, até levar essas informações para a atenção primária à saúde. Porque assim, o beabá, que parece ser muito simples, não é muito simples para as pessoas. E eu fico com uma grande questão de dúvida, eu não sei se os trabalhos eles mostram, como é que vocês conseguem avaliar objetivamente a sintomatologia cardiovascular. Porque assim, o próprio tratamento do câncer já é um tratamento que já te dá muita fadiga, muita astenia, dá muita questão. Você fica com alterações de saúde mental, você fica ansioso, você fica deprimido. Então, assim, como é que a gente pode... eu sei que você está centrando no paciente, mas assim, quais são as métricas de verificação objetiva, né, da capacidade funcional cardiovascular desse paciente, né, se há alguma interação, inclusive, com o próprio tratamento, e se há score de qualidade de vida que são colocados durante esse procedimento. Porque, assim, para os pacientes, eu falo como paciente de câncer de mama, o que é dito para a gente, muitas vezes, não é o que acontece pior. É por isso que eu falo, é uma toxicidade que é imposta
e a gente recebe uma cardiotoxicidade que é permissiva. Como é que vocês se comportam em relação a conversar mais de uma forma mais objetiva? Olha só, você não tem sintoma, mesmo você tendo uma disfunção leve, vocês vão usar ergospirometria, um teste de caminhada, quais são os scores de qualidade de vida que vocês utilizam? Isso, Ana, é sempre um desafio, como você falou, né? O paciente tem, às vezes, queixas mais vagas, né? E eu acho que a ergospiro é uma possibilidade, porque... já acabou. Então, a gente termina com a Ana aqui. A gente precisa ter essas métricas em relação a... Eu acho que o teste... Tanto o teste de esforço normal, quanto a ergospirometria, ela pode ter esse papel, né, para poder ter esse segmento mais apurado. Tá? Então, assim... Mas é difícil. A gente, pensando em larga escala, né, quais são os centros aqui no Rio de Janeiro que tem esse segmento né, a nível público? Né? A gente tem o INCA, a gente tem o INC. Exatamente. É por isso que eu acho que esse tipo de temática, a gente precisa ter mais formação, a gente precisa ter uma conscientização de que isso é importante. Não é só o tumor do coração, né? Hoje, eu acho que a gente tem que, num evento desse, que tem generalistas, que tem cardiologistas de outras subespecialidades, isso precisa ser divulgado. Eu acho que a falta do conhecimento ali, ninguém dá conta de tudo, né? Precisa ser divulgado. E eu acho que hoje a gente vê mais mesas nos congressos falando sobre isso, os oncologistas chamando os cardiologistas para falarem, porque precisa existir divulgação do conhecimento, para que, então, você gere a demanda. Né? Então, quando a gente começou, a gente tinha 2, 3 pacientes no ambulatório, hoje a gente tem a agenda cheia, abrindo outra agenda, porque as pessoas começam a perceber que isso faz diferença na manutenção do tratamento e para o melhor, né, da evolução desse paciente. Acho que é isso. Encerrou, né? Obrigada, pessoal. Encerrado aqui a sessão.